Oi, gente. Temos várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas todas elas estão conectadas ao mesmo assunto. Desespero do Bolsonaro porque está sentindo que vai perder o poder. E no que ele está sentindo que vai perder o poder, ele soltou uma nova mentira em relação às eleições de 2018. A nova mentira é que um grupo de hackers teria roubado 12 milhões de votos dele da eleição. Vou colocar o link no comentário fixado sobre isso. Ele fala que um grupo de hackers teria ido contratados por gente graúda, cheia do dinheiro, não é? Para roubar 12 milhões de votos dele, mas ele teria sido eleito mesmo assim, sem apresentar nenhuma prova, como aliás, todas as vezes que ele falou sobre fraude eleitoral, ele nunca apresentou nenhuma prova, né? Ele também vai participar da Operação Formosa, que é uma operação das Forças Armadas Brasileiras, que vai contar com participação do Exército, da Aeronáutica, da Marinha. E essa operação vai colocar tanques na frente do Palácio do Planalto. E Bolsonaro vai receber esse pessoal lá para acompanhar o exercício, mas também, de forma óbvia, pressionar o Congresso para aprovar o voto impresso, passando uma mensagem subliminar, uma mensagem, digamos assim, quase que óbvia, que o Exército está com ele e que se o Congresso não fizer o que ele quer, obviamente vai ter golpe. É essa mensagem que ele quer passar com essa tentativa. Se isso é real ou não, é uma questão completamente diferente. E eu ainda sustento que não há necessariamente um clima para golpe no Brasil, mas existe o interesse do Bolsonaro para isso. É que ele quer fazer isso, quer. Inclusive, a farra dos marechais, que foi um vídeo recente que eu fiz aqui no canal, faz parte disso. E teve algumas pessoas questionando, mas André, se ele quer fazer um golpe, por que ele não aumentou o salário dos soldados rasos, dos praças, que seriam fundamentais para o golpe? Existe uma avaliação dentro do bolsonarismo que o baixo oficialato, ou seja, os oficiais de baixa patente, eles já estariam com o Bolsonaro. E que as divisões e que os setores onde existe ainda uma certa resistência ao Bolsonaro seriam parte da cúpula dos oficiais da Marinha, do Exército brasileiro. Então, nesse sentido, ele fazer mais de 100 generais virarem marechais e dar todos esses benefícios ao alto oficialato, à cúpula dos serviços militares, é justamente para agradar o setor que ainda existiria resistência, que ainda existiriam pessoas que não estão querendo apoiar as aventuras autoritárias do Bolsonaro. Então, a farra dos generais, ela é dos generais e dos marechais e não dos soldados, porque, primeiro que em relação aos soldados a quantidade é muito maior, o dinheiro que teria que ser gasto é muito maior. Segundo, porque existe a avaliação que entre os soldados a popularidade de Bolsonaro é muito maior e que ele não precisaria se preocupar em se tornar popular em relação a esse segmento das Forças Armadas. Ele teria que diminuir resistências com relação à elite das Forças Armadas. Né? A mentira com relação ao hacker, o grupo de hackers, é apenas mais uma mentira sem apresentação de nenhum tipo de prova, né? Simplesmente uma declaração para causar confusão, causar tensões e criar um clima de insegurança na votação acerca do voto impresso. O voto impresso que tinha sido derrotado na comissão especial, vocês vale a pena lembrar, eu fiz vídeo sobre isso, mas que agora parece que vai de fato para a votação no Congresso Nacional, mas a princípio não teria grandes chances de ser aprovado. Né? Eu já fiz vídeos aqui detalhando por que o voto impresso, ao depender de impressoras, que são aparelhos que têm uma tendência a dar defeito, na verdade amplia a insegurança das eleições, em vez de trazer mais segurança e mais transparência para as eleições. Além de dificultar o sigilo do voto, cria condições de facilita, na verdade, que o sigilo do voto seja quebrado, cria mais uma etapa que pode ser fraudada e que isso também amplia a insegurança da eleição. Tudo isso eu já falei em detalhes em vídeos anteriores e simplesmente não vou me repetir
sobre esse assunto. Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem checar os meus vídeos anteriores sobre o assunto. Mas, falando especificamente desses eventos, me parece muito claro que, inclusive o número, Bolsonaro é engraçado com esse negócio de números, porque quando ele disse lá atrás que a ditadura deveria ter neutralizado, não é, que é sinônimo para... Né, ele usou uma outra palavra que, se eu usar aqui no YouTube, gera problemas, mas mais de 30 mil pessoas, vocês pensam que Bolsonaro tirou esse número da cartola? Não. Esse número era avaliado pelas forças de inteligência da ditadura militar, que eram o número de pessoas ligadas a partidos ou movimentos de resistência, não necessariamente armada, mas resistência à ditadura militar. Ou seja, pessoas ligadas a partidos de esquerda ou movimentos sociais de esquerda contra a ditadura militar totalizavam as pessoas mais, assim, em posição de um pouco maior relevância. O número era estimado entre 30 mil e 35 mil pelo serviço de inteligência da ditadura militar. Aí ele diz, esses é que tem que ser, né, executados. Né? Naquela fala que ficou famosa lá atrás, levou ele até ao Jô Soares, não é? Pois é. Agora ele usa o número 12 milhões de votos. 12 milhões de votos, embora ele esteja se referindo às eleições de 2018, é engraçado ele usar esse número. O Bolsonaro parece que ele não sabe que a gente acompanha, né, essas coisas dos números. 12 milhões de votos é o que é estimado hoje, que é a diferença dele para Lula. Ou seja, e quanto ele provavelmente perderia no segundo turno para qualquer outro candidato. Quando você faz a simulação de segundo turno e você vê a diferença de votos do Bolsonaro para a maioria dos outros candidatos, não todos, mas a maioria dos outros candidatos que estão ganhando com margens mais folgadas do Bolsonaro, nas simulações de segundo turno, eles ganham justamente entre 8 a 12, 13 milhões de votos de diferença para o Bolsonaro, dependendo da pesquisa que você acredita. Né? Então, é um número que, obviamente, não é um número acidental. Eu queria acrescentar um comentário sobre um vídeo anterior, que tiveram algumas poucas pessoas, foram poucas, mas enfim, eu queria falar sobre isso, que não entenderam o vídeo sobre geração ostentação. Acharam que o vídeo era sobre o Daniel Alves. Eu já expliquei isso várias vezes aqui no canal. Mas o vídeo não é sobre o Daniel Alves. Não é um vídeo para falar mal do Daniel Alves. Mas aquele vídeo sobre a geração ostentação era para criticar a ideologia liberal, a ideologia ultra-individualista, a ideologia de ostentação excessiva, de exibição de riqueza, de achar que isso e que esses são valores a serem valorizados, são valores a serem celebrados. Não, essas perspectivas são extremamente danosas à nossa sociedade. Né? Se trata de um individualismo pueril, mimado, e uma certa hostilidade à crítica, que está se espalhando muito na nossa sociedade, de pessoas que não aceitam mais críticas e que, quando são criticados, ofendem, e, enfim, tem essa atitude assim. Ninguém gosta de ser criticado, mas essa atitude de arrogância, de megalomaníaca, ela vem junto com essas declarações. Então, a declaração do Daniel Alves, eu estava usando como exemplo dessa ideologia que eu queria criticar. Então, fica esse comentário sobre esse assunto, que algumas pessoas acharam que era... Infelizmente, algumas pessoas não entendem, né? Não entendem que eu estou usando a fala para criticar uma coisa muito maior, que é uma ideologia que está permeando toda a sociedade. Né? Não me preocupa a fala em si, aquela pessoa em si, mas sim o que isso simboliza em termos de exemplo e em termos de ideologia para a sociedade em geral. E do ponto de vista da atitude do Bolsonaro, ele está estimulando agora o quê? Ele está estimulando mentiras, difusão de mentiras e falar coisas sem provas. Ele está estimulando ameaças ao Congresso com a coisa dos tanques, não é? E está criando e está tentando criar um clima de insegurança eleitoral para o ano que vem. Esse é o interesse claro do Bolsonaro, não é? De querer criar um clima de insegurança para que, quando ele perder, ele diga que foi roubado. A gente já sabe disso, a gente já tem clareza disso.
Eu acho que é importante agora todos os meus seguidores divulgarem os vídeos para que outras pessoas, para que mais pessoas tenham a clareza disso e que não deixem ser enganados, como foram muitos brasileiros enganados em 2018. E é o que eu tenho para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo e a gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau. E se você gosta bastante do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira um membro ou apoiador do canal. Tchau, tchau, gente.